Fala rapaziada, Arthur Agrelli falando, e nesse vídeo eu quero te falar como é que você vai encontrar a sua casa barata aqui nos Estados Unidos. Nesse vídeo de hoje eu quero te falar algo bastante interessante, que é o quê? A tua casa própria aqui nos Estados Unidos. Ou a tua casa de investimento aqui nos Estados Unidos. Talvez você quer comprar uma propriedade, reformar e vender. A galera que trabalha na obra, na construção, como eu trabalhava, meu sonho era poder trabalhar na minha própria casa, tá? Poder comprar uma propriedade para mim e eu mesmo reformar aquela propriedade. Era o sonho que eu tinha, por quê? Porque eu via ali o dono da casa, eu trabalhava na obra, como vários amigos meus, talvez você trabalhe na obra, por exemplo, fazendo ali o drywall, ou fazendo a pintura, ou fazendo a carpintaria. Você já entende de obra, conhece a galera e sempre se perguntou, né? Como é que essa galera, como é que os donos das propriedades encontram essas propriedades, encontram esses imóveis, porque eu entendo de obra, eu já sei como é que funciona, eu já tenho equipe, eu já tenho os meus amigos, mas eu não sei encontrar essas casas, eu não sei encontrar essas oportunidades. E nesse ano de 2022, a gente sabe que está no mercado extremamente aquecido, no mercado onde é bem complicado você conseguir encontrar propriedade de maneira tradicional. E o que é encontrar propriedade de maneira tradicional? É pegar um corretor de imóveis que provavelmente nunca comprou uma propriedade na vida, nunca fez ali o que a gente chama de Direct to Seller Market, que é o quê? É entrar em contato direto com o dono da propriedade para comprar aquela casa para ele. Basicamente, ele aí só pega casas que chegam para ele, os leads, né? Chega para ele aquela oportunidade, ele vai lá e coloca a casa à venda. Alguns, tá? Tem outros que são muito bons, os corretores muito bons, mas é bastante complicado você conseguir encontrar propriedades hoje no mercado tradicional com corretores de imóveis. Por quê? Porque a gente tem um déficit muito grande de propriedade no mercado para uma quantidade enorme de pessoas querendo comprar casa aqui nos Estados Unidos. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso, o vídeo está aqui em cima, clica aqui, ou aqui em cima, clica aqui, para que você consiga ver esse vídeo e entender ali, né, se existe imóvel barato nos Estados Unidos no ano de 2022. Mas o assunto desse vídeo aqui é para te falar o seguinte, como é que você vai encontrar a sua casa para você morar aqui nos Estados Unidos com um grande desconto, ou como é que você consegue encontrar essas propriedades para fazer investimento. E a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, nós investidores, né, que compramos, reformamos, vendemos propriedades, ou nós, né, como eu, por exemplo, faço muito wholesale. O que é wholesale, Arthur? É pegar uma propriedade, fazer uma oferta com desconto para o dono da casa, o dono aceita, eu pego esse contrato, repasso esse contrato para um comprador final, para o investidor, e eu ganho nesse repasse. Esse vídeo não é para explicar um pouco sobre o que é isso, mas para você entender. Então nós que fazemos isso também, e as pessoas que buscam imóveis para alocação, nós precisamos fazer uma estratégia diferente do que todo mundo conhece, do que quando eu falo todo mundo, são as pessoas normais, as pessoas que não atuam com investimento imobiliário de verdade, né, fazem, que é o quê? Nós precisamos sair dessa competição maluca de pegar casas no mercado na mão de corretor. Casas no mercado que está sendo colocada à venda, por exemplo, pelo dono da casa, no mercado tradicional. A gente tem que buscar um caminho alternativo. Por quê? Porque quando a gente busca um caminho alternativo, né, que eu costumo dizer que a porta de trás ali, né, a porta dos fundos ali, ninguém está olhando ali, ninguém está mexendo muito ali. As pessoas que estão olhando é muito menor a quantidade do que todo mundo que está querendo comprar uma casa no mercado tradicional, beleza? Quais são as estratégias que nós utilizamos para encontrar essas propriedades? Existem diversas estratégias, eu vou falar algumas para vocês aqui, para que você consiga entender como é que você pode fazer para encontrar sua propriedade. Primeiro ponto que você vai fazer é o seguinte, eu vou falar para você que quer comprar casa para morar. Você mora de locação aqui nos Estados Unidos hoje? Você mora muitos anos nessa casa? Fala aqui no comentário para mim, se você mora aqui nos Estados Unidos de locação, me fala aqui. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, provavelmente você já deve ter pensado, poxa, se eu pudesse comprar essa casa onde eu estou morando do dono da casa, o dono da casa que me conhece há tanto tempo, já falou, olha, se você quiser comprar, eu te ajudo a comprar essa propriedade, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar essa propriedade. Provavelmente, se você é essa pessoa, você vai fazer o seguinte, você pode entrar em contato com o dono da casa e vai falar para ele o seguinte, olha, eu tenho interesse em comprar essa propriedade, mas eu gostaria, dono da casa, que você fosse o banco para mim. Eu gostaria que você financiasse a propriedade para mim. Isso aqui nos Estados Unidos é o que nós chamamos de seller finance. O dono da casa, ele te financia a propriedade. E aí, você pode estar pensando, pô, mas por que ele faria isso? Tecnicamente, ele já faz isso. Ele já te está alugando a propriedade, você paga para ele todos os meses um valor de locação. Faz sentido? Todo mês ele está pagando aluguel para ele ali. Todo mês ele está vivendo de quê? De renda passiva, que é o que ele quer. Agora, ele tem toda a dor de cabeça de fazer o quê? Toda vez que quebra alguma coisa na casa, você liga para ele fazer manutenção, ele que está pagando o imposto da propriedade, ele que está cuidando da casa. A responsabilidade da casa é dele, porque ele é o dono da propriedade. A partir do momento em que você chega para ele e fala, olha, por que você não deixa eu te dar um depósito de 10 mil, 15 mil, 20 mil, o valor que você puder dar de entrada? Deixa eu te dar esse valor, me fala quanto é que você quer vender a propriedade, vamos dividir esse valor ao longo dos anos, geralmente 30 anos é o que o pessoal faz de maneira comum. Vamos negociar entre nós aqui os termos
termos desse financiamento, já que não tem banco envolvido, você é o banco, você pode, né, colocar os termos na mesa e muito provavelmente ele consegue te dar ali, ó, ele te vende a casa um pouquinho mais caro do que ele venderia no mercado tradicional, talvez nem tão mais caro, um pouco mais barato porque não tem corretor envolvido, ele não está pagando comissão, ele não está pagando nada disso. E você consegue ali, ó, pegar aquela propriedade muitas vezes sem pagar juros, tá? Ele vai botar o valor mais alto na venda da casa um pouquinho e vai dividir em 30 anos para você aquela propriedade. Esse valor um pouco mais caro continua sendo muito menor do que você pagar num banco, é o famoso Seller Finance. Inclusive, tem uma aluna nossa que fez isso. Eu estava dando uma live, um outro dia no meu Instagram, e eu comecei a mencionar sobre Seller Finance. Inclusive, tem um destaque no meu Instagram, lá no meu highlight da minha bio, tem um destaque com o nome Seller Finance. Se você estiver duvidando que isso é possível, que não é bem assim, Arthur, não funciona. Geralmente os corretores de imóveis aqui chegam aqui, não, mas aqui não funciona assim. Aí você pergunta para ele, tá bom, quantos imóveis você já fez? Quantos você já comprou? Ah, não, eu já vendi vários imóveis. Não é vender. Quantos você já fez? Ah, não, nunca fiz nenhum. A conversa acaba aí, né? Porque ela está falando do que ouviu falar. Então faz o seguinte, você que está duvidando aí, é o famoso Santo Tomé, né? Só acredita vendo. Eu deixei aqui embaixo o link do meu Instagram. Clica lá. Vai lá nos destaques e tem assim, ó, Seller Finance. E você vai ver o tanto de pessoas que aparecem nas minhas lives falando, Arthur, eu fiz isso com a minha casa. Eu peguei minha casa, eu morava aqui há 12 anos de aluguel, ele me deixou dar 10 mil de entrada, eu vou morar na minha propriedade. Eu tô morando de graça na propriedade, vai lá, corre lá. E olha lá, essa é a primeira maneira que você que mora na propriedade pode fazer. A segunda maneira que você pode fazer para encontrar casas baratas aqui nos Estados Unidos é encontrando imóveis que estão abandonados. Você, quando dirige aqui pelo seu bairro, quando vai para a escola, quando vai levar seu filho na escola, vai comprar alguma coisa, você já percebeu que todo bairro aqui dos Estados Unidos sempre tem aquelas casas bem velhinhas jogadas ali no bairro bom, mas sempre tem uma casa ou duas que está ali fechada, com a grama muito alta, com madeira na janela, com aspecto literalmente abandonada. Você já percebeu essas casas? Essas propriedades daí são o que nós chamamos de fazer o drive for dollar. Dirigir para encontrar dinheiro, dirigir para ganhar dinheiro. Ou seja, quando você estiver andando para ir comprar qualquer coisa, fazer qualquer coisa na sua vida particular aqui nos Estados Unidos, abre os olhos para essas propriedades e pega o endereço dessas propriedades. Porque geralmente o dono dessa casa está passando por algum problema financeiro, ou está passando por alguma dificuldade, ou às vezes a casa está abandonada literalmente. Às vezes o dono da casa faleceu. E a gente vai falar sobre isso aqui a pouco. Às vezes o dono faleceu, às vezes não tem herdeiro direto naquela propriedade, ou o herdeiro não está interessado, nem está olhando. E aí, se você consegue encontrar aquela propriedade, vai entrar no site do county, do condado ali, consegue ver quem é o dono, você consegue mandar uma carta para o dono. E, geralmente o endereço do dono nem é o endereço daquela casa. Ele tem a propriedade, mas mora em outro lugar. Talvez um investidor, talvez uma empresa que fechou, quebrou. Várias empresas fecham, as propriedades ficam aí. Então essa é outra maneira que você tem de encontrar essas propriedades baratas. Inclusive eu fiz um vídeo também falando sobre casas abandonadas. Tá aqui em cima também no card ou aqui em cima. Clica aqui para olhar. Essa é a segunda maneira que você tem de encontrar casas baratas aqui nos Estados Unidos nesse ano. Uma terceira maneira que você tem de encontrar essas propriedades é comprando propriedades que estão indo para leilão. E existem vários tipos de leilão. Existe o leilão do banco, por exemplo, quando o dono da casa deixou de pagar ali o financiamento do banco, o banco vai lá e faz o leilão, né, que é o famoso foreclosure que todo mundo conhece. E tem outro tipo de leilão também que é muito comum, que é o chamado tax deed, tá? É um tipo de leilão onde o dono da propriedade deixou de pagar o IPTU e o condado simplesmente vai pegar aquela propriedade e vai colocar para venda no leilão. É óbvio que em um cenário ou no outro, você tem que analisar se os números são bons, você tem que analisar a documentação desses imóveis, você tem que ver se faz sentido comprar, que não é o intuito desse vídeo explicar sobre isso agora. Eu estou te falando como é que você pode encontrar essas oportunidades baratas, e essa de fato é uma boa oportunidade, é uma boa maneira que você tem de encontrar casas baratas. Eu pego casas em leilão direto, pagando, por exemplo, 50, 60 mil lá onde eu trabalho, e as casas valem 150, 180, 200 mil dólares. Tem casa que a gente paga 100, 150 mil, as casas valem 220, 250 mil dólares. Então existe muita oportunidade que você pode pegar nesses tipos de leilão. É uma outra maneira que você pode fazer. Arthur, como é que eu encontro essas listas de propriedades? Você pode ir aí no Google e escrever ali, ó, tax sell, e o nome do seu condado, vai aparecer ali os sites que você pode entrar. Você pode também ir no site chamado auction.com. Geralmente esse site aí, eles fazem os leilões ao vivo, né, dos bancos, por exemplo. E você também pode ir na corte do seu condado e lá eles têm uma lista de propriedades que estão indo para foreclosure, que está indo para leilão, e que geralmente é o leilão que é feito lá, presencial. E é melhor ainda quando é presencial. Por quê? Porque dá mais dificuldade, né? A galera é preguiçosa, ninguém tem coragem de pegar o carro, levantar e ir lá na corte. Quando fala ninguém, eu falo a maioria, né? Muito mais fácil você que tá me vendo aí agora, parar o vídeo, ir lá no Google, escrever, pegar a lista e começar a tentar entrar em contato com os donos da propriedade. É muito mais fácil, funciona.
funciona, mas todo mundo está fazendo. Mas a galera que está indo para o leilão presencial, ou seja, não tem os websites para você fazer o leilão, você já diminui assim, mas drasticamente a quantidade de pessoas. E lá naquele leilão ali, você tem muito mais chance de pegar essas propriedades. Então essa é uma outra maneira que você tem de encontrar essas casas aí. Então eu já te falei de você dirigir, já te falei das casas abandonadas, já te falei das casas de leilão. Essas são as formas mais tradicionais e são as formas mais interessantes que você tem de conseguir pegar essas propriedades. Arthur, como é que eu vou me comunicar com o dono dessa casa? Como é que eu vou entrar em contato com o dono dessa propriedade? Isso vai ficar para um outro vídeo, tá? Eu vou falar para você como é que você pode fazer isso, mas vou te dar uma dica da melhor maneira, ou de uma das melhores, tá? Porque nunca existe a melhor, existe sempre aquela que funciona para você. Talvez no local funcione melhor, no outro não, então você tem que escolher. Geralmente, as 3 maneiras que nós buscamos os donos das propriedades é com ligação, com mensagem de texto, por carta. Essas são as 3 maneiras que nós utilizamos de mandar carta para a casa da pessoa. Geralmente, enviar carta é uma das formas que mais funciona. Então, eu já te dou uma dica, né? Que é até mais fácil, inclusive, porque você não tem que falar inglês, não tem que fazer nada. É pegar uma carta, escrever, ir lá no Google Tradutor, botar o texto, escrever no papel, pegar aquele selinho que é tudo baratinho, centavos, você compra ali vários selos, bota na cartinha e manda para casa da pessoa, tá? Ou para casa do dono. Essa é uma maneira muito interessante que você tem de conseguir pegar esses imóveis, tá? Então, esse vídeo aqui eu já te mostrei 3 formas que você tem de encontrar imóveis baratos aqui nos Estados Unidos e são formas alternativas, são formas que a massa não está fazendo. São as formas que a maioria dos corretores não fazem, tá? E esse é o nosso trabalho dos investidores. E agora, você que chegou até aqui, eu quero te falar o seguinte: como é que os investidores estão encontrando casa, estão ganhando dinheiro com casa esse ano aqui no mercado extremamente competitivo? Eu vou te falar isso no próximo vídeo. Você vai clicar aqui para assistir esse vídeo e você vai clicar aqui para assistir como é que você consegue encontrar imóveis baratos na Flórida. Te vejo no próximo vídeo.